Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje você vai esclarecer suas dúvidas no quadro MPRJ Responde. Você também vai ver as últimas notícias do portal do Ministério Público, direto da Codicom. E aqui no estúdio nós teremos a segunda parte da entrevista sobre a atuação do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E é hora de você tirar as suas dúvidas com os promotores e procuradores de justiça no quadro MPRJ Responde. Acompanhe. Qual a diferença entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Rio? Olá, Neuza. São instituições bem diferentes. O Tribunal de Justiça representa o Poder Judiciário, né, nos estados. Os tribunais de justiça são sediados nos estados. E ele, por representar o Poder Judiciário, é responsável pelo julgamento das causas que são submetidas a esse Poder Judiciário. Bem diferente do Ministério Público. O Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, tem suas funções previstas também na Constituição Federal, mas é bem diferente. O Ministério Público ele vela pelo regime democrático, pela defesa da ordem jurídica e também dos interesses sociais chamados indisponíveis, que são aqueles interesses que são de maior dimensão da sociedade. Daí porque o Ministério Público atua no interesse da defesa dos direitos dos idosos, das crianças e adolescentes em situação de risco, né? Oferece as denúncias e inicia ações penais nos tribunais de justiça, cuida das causas coletivas de interesse de toda a sociedade. Então, o Ministério Público, em regra, né, ele solicita provimentos, né, faz as solicitações, faz os pedidos para o Poder Judiciário, que é responsável pelo julgamento. Hoje, de uma forma mais moderna, o Ministério Público também atua de uma forma compositiva, né, no sentido de evitar que determinadas contendas, determinadas questões sejam levadas ao Poder Judiciário, no intuito de minimizar os custos e as consequências dessas ações no Poder Judiciário, que muitas vezes não consegue atender a sociedade no tempo necessário, no tempo devido, né, que essas demandas são reclamadas. Então, são coisas bem diferentes. E chegou a hora das notícias do quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata. Olá, José Fernandes. Por aqui eu te conto um pouquinho mais sobre a atuação do MPRJ. Vamos ao primeiro destaque? O MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, assinou um termo de ajustamento de conduta com a Defensoria Pública do Rio e a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a AGENERSA, para que a AGENERSA edite norma regulamentar a Lei 3.878 de 2002. A legislação obriga as concessionárias de serviços públicos a implementarem escritório de atendimento aos seus clientes nos municípios do Estado do Rio, desde que prestem serviços nestas cidades, mas precisa ser regulamentada pela AGENERSA. A agência terá um prazo de 90 dias para editar a regulamentação complementar à lei, com a devida intervenção e fiscalização por parte do MP e também da Defensoria Pública. E ainda tem mais, O MPRJ, por meio da 1ª e da 2ª Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude de Niterói, ajuizou uma ação civil pública para que a Justiça determine que o município de Niterói, através do seu Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, anule o processo de escolha para os conselheiros tutelares. Durante o período pré-eleição e no dia 6/10, quando realizadas as fases de votação e de apuração, uma série de irregularidades foram identificadas, o que levou o MPRJ a pedir a realização de um novo pleito. Tem mais uma notícia, Zé. Fique atento. O Grupo de Atuação Especializada em Sonegação Fiscal, o GAESF, aqui do MPRJ,
em parceria com o IEP e com a Associação dos Auditores Fiscais e Tributários Municipais do Estado do Rio, realizou o 2º Seminário de Gestão Tributária Municipal, com o tema As Perspectivas da Administração Tributária e o Futuro do Fisco Municipal no Contexto das Reformas. O auditório repleto comprovou a relevância da discussão dos assuntos tributários e a necessidade da troca de experiências, do desenvolvimento de trabalhos de modernização da administração tributária municipal e do fortalecimento da classe fiscal em âmbito estadual e nacional. Participaram auditores fiscais tributários, secretários municipais, integrantes do MP e do Tribunal de Contas, além de outros personagens da administração tributária municipal. Por hoje é só, eu fico por aqui e você aí de casa, acesse www.mprj.mp.br e não esqueça de seguir o MPRJ nas redes sociais. José Fernandes. Obrigado, e agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o MP Cidadão volta em 1 minuto. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e aqui no estúdio nós vamos dar sequência ao tema que você viu na semana passada, que é o GAECO, com a promotora de justiça Simone Sibilio, que é coordenadora do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado. Como eu falei, o GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro e o promotor de justiça Fábio Correia, que também é integrante do mesmo GAECO. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso programa. Doutora Simone, eu começo com a senhora porque no programa passado a gente estava falando da dificuldade que é investigar esse tipo de crime e eu quero entrar um pouco nessa área. Qual é a principal dificuldade? Porque é um crime que envolve ali práticas como extorsão, ameaça e muitas vezes as pessoas não estão a fim de testemunhar contra uma pessoa que conhece o endereço dela. A gente percebe que as organizações criminosas, elas impactam muito em determinados crimes, sobretudo onde há letalidade violenta. Talvez o efeito mais perverso da atuação da milícia seja exatamente regular o índice, por exemplo, de homicídios em determinada localidade. Seja porque a gente percebe que ali, atualmente, por exemplo, Zona Oeste, o índice de homicídio não é tão alto. E por que não é tão alto? Porque é a organização criminosa regulando o índice de homicídio. Não está acontecendo homicídio, mas não porque não tem organização criminosa, mas exatamente ao contrário, porque tem e ela regula, mas ali não pode matar. E quem mata só pode ser ela, e muitas vezes desaparece com os corpos. A grande dificuldade de investigar, de processar e de condenar milicianos é a ausência de prova testemunhal. É por isso que o GAECO ele atua de uma forma diferenciada, buscando provas técnicas, tentando não expor tanto as testemunhas, exatamente para preservar a vida dessas pessoas e buscando provas técnicas. Nos processos em que nós atuamos, a gente percebe hoje a preponderância de prova técnica, porque a gente já sabe que as grandes milícias, elas só perduraram até hoje porque antes só havia prova testemunhal. Provas essas que na verdade, elas não se repetem em juízo exatamente por um instinto de autopreservação. Doutor Fábio, a milícia é um fenômeno que funciona de uma maneira isolada, compartimentabilizada? Por exemplo, a milícia de São Gonçalo é uma, a de Bangu é outra, não tem conexão nenhuma? Ou é como a organização do tráfico, que a gente pode estabelecer uma rede de comando? Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a gente percebe uma dicotomia momentânea, né? Porque a gente tem a milícia hegemônica da Zona Oeste, né? Que já teve seu nascedouro dali há algum tempo, e ela vem se expandindo sob um sistema de franquias, né? Ela vem se expandindo por toda a Zona Oeste e adentrando na Baixada Fluminense, sobretudo na região de Nova Iguaçu. As milícias da Baixada Fluminense, né? Na região daqueles municípios ali, a própria região de Itaboraí, já observa-se também essa expansão, né? Esse braço de milícias hegemônicas da Zona Oeste, né? Mas, sobretudo nas milícias da Baixada Fluminense, elas têm o seu nascedouro nos grupos de termínio, né? Que já tão famosos e falados ali daquela região e que começaram a se aperceber da possibilidade de aumentar seus lucros com esse modelo empresarial criminoso que é o das milícias.
O que a gente observa, sobretudo, é que na Baixada Fluminense, ora são situações regionalizadas, ora se consorciam, ora se ajudam e efetivamente, quando há algum tipo de disputa, ele se resolve através dos homicídios. Né? Há esse projeto de expansão da milícia hegemônica da Zona Oeste em direção à Baixada, mas que ainda não está totalmente consolidado. Agora, eu fiquei curioso com essa história de franquia. Como é que é isso, doutor Fábio? Porque o assunto nosso já é um assunto bastante sui generis, né? Na faculdade eu nunca estudei esse tipo de coisa lá atrás, né? Mas franquia, como é que é isso? Eles se utilizam dessa estrutura empresarial, né? Através de pequenas células, núcleos, né? Subordinados a uma estrutura central, mas com uma relativa autonomia. Né? E justamente por conta dessa grande capacidade de mutação e adaptação da milícia, eles passam a cooptar as milícias locais, né? Organismos regionais, para que possam aderir, né? Àquela estrutura macro e enorme já pré-existente. Então, se utilizam desse tipo de modelo empresarial para se expandir cada vez mais, aumentar seu lucro e seu domínio territorial. Quer dizer, doutora Simone, então é um grupo que já tem uma operação, já tem uma expertise e que transfere essa expertise para outro núcleo, outra comunidade e acaba ganhando uma participação naquilo que vai ser extorquido à comunidade? Em regra é assim. Até na própria Zona Oeste hoje, a gente não pode mais dizer que também existe essa hegemonia. Há milícias diferenciadas ali na Zona Oeste. E o que a gente observa é que os próprios grupos eles também estão guerreando entre si. Há investigações em que já ficou comprovado em que uma milícia tenta invadir a área da outra milícia. Então, essa é a grande diferença entre, por exemplo, o tráfico e a milícia. É que, diferentemente do tráfico, a milícia são grupos, determinada área é um grupo, determinada área é outro grupo, e cada um tem o seu líder. Às vezes existe uma relação de amizade, uma relação de parceria entre esse grupo, mas cada grupo tem o seu líder. Esses grupos não têm mais nome, diferentemente de antes, da milícia antiga, que era do Batman, agora eles não têm nome. São grupos com seu líder e quando um é preso, automaticamente substitui, porque há necessidade de um trabalho forte também nas unidades prisionais. Qualquer que seja a medida concreta que se tome, para acabar ou para, pelo menos, manter as milícias sob controle, a gente precisa necessariamente de uma atuação integrada, né? Entre as várias instituições. A gente precisa do fortalecimento dos órgãos de controle interno. A gente precisa também de um trabalho profundo e sério nas unidades prisionais, onde as lideranças continuam dando ordens. Doutor Fábio, e o dinheiro dessa gente toda circula pelos meios formais? Isso é rastreável? Como é que é isso? Esse é o grande desafio e o principal ponto que hoje em dia se percebe como uma forma de atacar essa modalidade criminosa, né? Muitas vezes se utilizam de negócio de fachada ou lavando dinheiro através de pessoas interpostas, compra de imóveis, enfim, toda sorte no sentido de branquear, né, esses capitais, esse dinheiro que é obtido nessa atividade criminosa. Hoje, a percepção que a gente tem é que o combate à lavagem do dinheiro praticado por esse tipo de organização criminosa é, sim, o principal foco de ataque que nós temos para a expansão desses negócios. Olha, gente, o programa está muito bacana, a gente vai fazer um pequeno intervalo e você não saia daí porque a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema hoje, um tema muito importante, porque aqui no Rio de Janeiro nós estamos vivendo uma experiência muito dramática que é o surgimento das milícias. Eu quero retomar com o Dr. Fábio. Dr. Fábio, a gente teve notícias aqui no Rio de Janeiro recentemente da descoberta de cemitérios clandestinos. Isso é obra também que tem envolvimento da milícia? Essa sem dúvida, é a face mais perversa, né, que a gente observa desse tipo de atividade criminosa, onde põe por terra toda aquela propaganda, todo aquele marketing de que eles estariam ali para resolver alguma coisa, para tirar a opressão do tráfico, quando na verdade não. Nós conseguimos identificar alguns locais de esconderijo de corpos de vítimas, né, na Baixada Fluminense, sobretudo, em Itaboraí também,
nessas oportunidades, o que foi possível perceber marcas de violência em relação às vítimas que ali se encontravam. É um trabalho extremamente difícil, muitas vezes se parte ou de informações das próprias investigações ou através de denúncias anônimas, e é muito importante frisar que essas denúncias anônimas elas são apuradas e é importante que elas cheguem com o auxílio de um aparato grande, né? Seja de cães farejadores, retroescavadeira, né? Para que se possibilite localizar e dar um alento, um certo mínimo conforto para aquelas pessoas que tiveram os seus entes desaparecidos. Pois é, doutora Simone, em dado momento a senhora falou da taxa de homicídio em algumas regiões dessa de milícia que pode abaixar, enfim. Isso também pode ser um sintoma desse tipo de situação? Quer dizer, você não tem a notificação do homicídio porque alguém desapareceu, então as estatísticas não registram homicídio naquela região. Sem dúvida nenhuma. A gente observa que, se por um lado o índice de homicídio ele reduziu, por outro lado, em determinadas comunidades, a taxa de desaparecimento aumentou. E isso é muito simbólico, muito sintomático, porque também é uma mutação da milícia. Antes a milícia matava as escâncaras, assim, como uma necessidade de imposição do seu poder. Agora a milícia não quer atrair a polícia para aquele local, então ela mata e desaparece com o corpo. Aliado a isso, as próprias famílias temem denunciar, então não registram o desaparecimento. Então, quer dizer, não é absurdo a gente imaginar que tem uma subnotificação. Sim, muito ela existe. Forte, né? Sim, ela existe. Ela existe por conta desse temor que as famílias sentem da milícia se forem registrar o desaparecimento dos seus entes. Até porque já sabe até que morreu, mas então não procura a polícia. E a polícia técnica, doutor Fábio, ela está equipada para lidar com essa situação toda? É importante frisar também que assim, essa questão da subnotificação é uma coisa que a gente tem nos preocupado. Quanto mais consolidado está o território, menor são os índices de homicídio e maior os índices de desaparecimento. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é a gente conseguir a identificação efetiva daqueles corpos, né? Existe todo um aparato da perícia técnica, né? Não só com relação às vítimas, mas também com relação às ossadas, mas é um trabalho extremamente difícil e de fato, assim, o crime de homicídio, hoje, a percepção que se tem, que é um crime que mais assusta, é o tipo de punição que mais assusta os integrantes da milícia. Tem uma outra questão também, doutora Simone, isso a gente falou no outro programa, que é a interferência das milícias na questão imobiliária. A gente viu aqui no Rio de Janeiro o desabamento de um conjunto de prédios impressionante. Essa atividade ela também está se elastecendo, ela está muito forte aqui também no Rio de Janeiro? A exploração imobiliária ela está muito forte aqui no Rio de Janeiro. São construções ilegais, em que a gente observa que os construtores também, eles não são vítimas da milícia, mas eles são sócios da milícia. A gente já identificou muitas vezes o construtor, a milícia empresta dinheiro para o construtor, ele constrói, ele paga juros à milícia e também, em troca, ele dá algumas unidades para os milicianos. Com isso, os milicianos passam a ser proprietários daqueles imóveis que passam a alugar ou vender. Tudo isso há um custo para eles praticamente zero e passam a ser proprietários daqueles imóveis em áreas dominadas pela milícia. Pois é, aí o nosso amigo que está assistindo o nosso programa agora, ele vai perguntar, e a prefeitura, que cria sempre algum tipo de obstáculo quando, numa região formal, ela atua e tal, e nessas áreas, o poder público como é que fica? A milícia, ela só se estabeleceu da forma como ela se estabeleceu, porque nós temos, sem dúvida nenhuma, a conivência de vários agentes públicos. A milícia não seria forte como ela é se não houvesse a participação, a conivência, a omissão, a prevaricação de agentes públicos. Não se constrói um prédio de 7 andares de uma hora para outra. Portanto, se houvesse uma participação efetiva e uma fiscalização do poder público, a milícia não teria aquele tipo de construção daquela forma. Doutor Fábio, o que a gente poderia dizer para as pessoas que eventualmente estiverem assistindo nosso programa pela internet, pelo YouTube, enfim, se elas tiverem nos seus estados, na sua cidade, primeiros comportamentos de extorsão? Elas devem ligar para o Disque Denúncia, podem ir à polícia. O que o senhor sugeriria para a pessoa tentar ajudar isso sem se expor muito? A ferramenta do Disque Denúncia é uma ferramenta extremamente importante no sentido de se coletar informações, transformar essas informações de inteligência
inclusive nos proporcionar o desenvolvimento da investigação com instrumentos técnicos, né? Então, é importante que se dê visibilidade a essa questão. É importante que as pessoas, de alguma forma, elas se manifestem, ainda que seja sob o anonimato, para que se possibilitem as investigações, para que se possibilite movimentar o aparelho estatal e que a gente possa efetivamente vislumbrar que naquela região está acontecendo esse tipo de problema. Olha, e você que é do Rio de Janeiro, aqui no Ministério Público do Rio, nós temos aqui o número 127, que é da ouvidoria, do MP, e se você tiver algum tipo de informação sobre esses temas todos que nós estamos tratando aqui, ligue lá, dê a sua informação, enfim, participe ou faça a sua denúncia também. Infelizmente, o nosso programa de hoje fica por aqui, porque a gente gostaria de falar de mais temas. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da promotora de justiça Simone Sibilho, ela que é coordenadora do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO do MPRJ, e do promotor de justiça Fábio Correia, que também é integrante do GAECO. Se você quiser rever esse programa, fique atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça. E se inscreva também no nosso canal no YouTube, ative as notificações e assista essas e outras edições do nosso MP Cidadão. Um grande abraço e até o nosso próximo MP Cidadão. Até lá, tchau!